Fala, gente. E aí, tudo certo? Alisson Santos, novo Caderno Enem, trazendo aqui a resolução de algumas questões do caderno de Geografia. Este caderno está disponível, né, no nosso site e nas nossas redes sociais. Vou deixar o link, né, na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Esse caderno possui 507 questões, né, provas de 2009 até a última, né, 2021, as duas últimas, né. Vamos ver aqui as primeiras questões do caderno, né. Questão 1, que foi uma prova da primeira aplicação de 2009, né. A primeira aplicação que foi anulada, né, que teve aquela confusão do roubo de questões, e ela foi refeita, mas a prova, né, foi aplicada de início, né. Então vamos lá. Questão 1. 3 países, Etiópia, Sudão e Egito, usam grande quantidade de água que corre pelo rio Nilo na África. Para atender às necessidades de populações que crescem com rapidez, a Etiópia e o Sudão planejam desviar mais água do Nilo do que já desviam. Diante das dificuldades naturais que caracterizam o ciclo hidrológico nessa região, como baixa pluviosidade e altas taxas de evaporação, esses desvios feitos rio acima poderiam reduzir a quantidade de recursos hídricos disponíveis para o Egito, o último país ao longo da extensão do rio, que não pode sobreviver sem esses recursos naturais. Diante dessa ameaça, qual seria a melhor opção para o Egito? Então, a alternativa A, entrar em guerra contra a Etiópia e o Sudão para garantir seus direitos da água. Então, a questão considerada alternativa, né, considerada falsa, né, a guerra, principalmente agora, né, na época moderna, é lutada com armas, né, que ocasionam a destruição dos recursos naturais, além de que aumentaria a necessidade do uso de água dos egípcios, né, tendo uma provável consequência ruína de todos os países envolvidos, né. Então, vamos à alternativa B. Estabelecer acordos com a Etiópia e o Sudão visando ao uso compartilhado de recursos hídricos. Então, acredito que essa seja a opção mais adequada, né? Estabelecer acordos com a Etiópia e o Sudão visando o uso compartilhado de recursos hídricos. De modo que no mundo globalizado, né, é mais vantajoso estabelecer acordos comerciais, mesmo com a interferência internacional, né, do que campanhas militares, né, que podem trazer mais malefícios do que benefícios. Então, alternativa C, né, porque é falsa. Aumentar sua produção de grãos e exportá-los, elevando sua capacidade econômica de importar água de outros países. A letra D também, construir aquedutos para trazer água de países que tenham maior disponibilidade desse recurso natural, como o Irã e o Iraque. Então, primeiramente, a C é falsa, porque essa medida aumentaria a necessidade de água e pioraria, né, a situação dos países, né? Se aumentar a produção de grãos e exportá-los é sem sentido. E em relação a D, é falsa porque tanto o Irã como o Iraque não podem estabelecer esse tipo de acordo e nem dispõem de água, né, abundante para fazer esse aqueduto. Por fim, a letra E, estimar o crescimento de sua população e, desse modo, aumentar sua força de trabalho e capacidade de produção em condições adversas. Também uma questão sem sentido, né? Porque volta aquela questão de aumentar a necessidade de água, né, e piorar a situação. Então, a questão 1, alternativa B. Vamos à questão 2. O trânsito nas grandes cidades se transformou em problema que exige criatividade e pesados investimentos.
A multiplicação dos acidentes, congestionamentos quilométricos e a população urbana, por exemplo, preocupam a sociedade. A indústria, por sua vez, teve de investir tanto em segurança ativa, facilitando o controle do veículo pelo motorista, quanto passiva, a fim de diminuir as consequências dos sinistros. A preocupação ambiental engloba também o trânsito, mas uma solução efetiva nessa área não pode se restringir à escolha de combustíveis pouco poluentes. A escritora Raquel de Queiroz, fazendo uma reflexão bem-humorada em artigo da revista O Cruzeiro, desafiava o leitor a imaginar como seriam as cidades da década de 1970, com carruagens puxadas por cavalos. A poluição causada pelos excrementos dos animais literalmente sufocaria a todos. Então vamos ver o que a questão pede. Com base no texto anterior e na situação atual do trânsito, infere-se que, ou seja, qual é a conclusão que a gente tem? Aí tem as alternativas, né? Os acidentes eram mais frequentes na época das carruagens devido à falta de segurança nos transportes. Alternativa B, as carruagens, a tração animal em circulação tem alto impacto ambiental. C, o grande número de veículos em circulação nas grandes cidades é parte importante do problema. Então já demonstra ser até então a questão mais óbvia, né? Dentro do contexto do texto. D, a segurança no trânsito se alcança com base na escolha responsável da matriz energética. Segurança não, né? A solução para os problemas ambientais da atualidade é o retorno dos meios de transporte antigos. É uma questão mais absurda, né? Uma alternativa mais absurda. Então, segundo o texto, apresentado na própria questão, né? O trânsito é papel importantíssimo para a intensificação dos problemas urbanos. Além disso, esses problemas poderiam ser solucionados, por exemplo, por meio da diminuição do tráfego, né, de veículos em excesso nas grandes cidades, ao ser adotado transportes públicos como meio de locomoção, né? Logo, o número de veículos em circulação nas grandes cidades é com certeza uma parte importante do problema. Então, alternativa C, uma questão bem tranquila também. Vamos à questão 3. As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em prática cultural relacionada com o método tradicional de limpeza da terra, para introdução e ou manutenção da pastagem em campos agrícolas. Esse método consiste em derrubar a floresta e esperar que a massa vegetal seque, atear fogo para que os resíduos grosseiros como troncos e galhos sejam eliminados e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares de incêndios ocorrem no Brasil em biomas como Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, em taxas tão elevadas que se torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo. Um modelo sustentável de desenvolvimento em aliar necessidades econômicas e sociais à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desmatamento de uma floresta nativa, seguido da utilização de queimadas, representa. Então aqui ele traz o conceito, né, do que é um modelo de desenvolvimento sustentável, né, que é aliar necessidades econômicas e sociais, ao mesmo tempo que se conserva o ambiente. Então, qual é o impacto, né, dessas queimadas? A alternativa, método eficaz para a manutenção da fertilidade do solo? Com certeza não, né? Atividade justificável queimada, tendo em vista a oferta de mão de obra? Também uma alternativa um tanto quanto absurda. Ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global. Então aqui já demonstra ser uma alternativa correta, né? A D diz destinação adequada para os resíduos sólidos dos resultantes de exploração de madeira, valorização das práticas tradicionais dos povos que dependem da floresta para sua sobrevivência. Então a gente tem, das 5 alternativas, 4 apoiando as queimadas e justificando, e apenas uma mostrando a realidade, né? Que é uma ameaça à biodiversidade. Então, com certeza é uma questão bem simples, né? As queimadas afastam e eliminam animais de biomas, liberam gás carbônico e vários outros poluentes que são danosos à atmosfera. Então, nessa dimensão da realidade, as queimadas são um grande risco, né? À fauna e à flora, né? À biodiversidade. Uma vez que ela pode causar extinção de animais
nos mais variados biomas. E vale ressaltar também que a poluição, né, atmosférica causada pelas queimadas provoca a redução da qualidade do ar e, consequentemente, contribui para o surgimento de doenças respiratórias, né? Então, a questão também é mais simples. Questão 4. Inundações naturais dos rios são eventos que trazem benefícios diversos para o meio ambiente e, em muitos casos, para as atividades humanas. Entretanto, repetidamente, as inundações são vistas como desastres naturais e os gestores e formuladores de políticas públicas se veem impelidos a adotar medidas capazes de diminuir os prejuízos causados por elas. Qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações? Então, até uma questão de 2009, né? E nesse final de 2021, início de 2022, a gente viu muitas cidades inundadas na Bahia, né? No sul da Bahia, Minas Gerais. Então, uma questão que se mantém bem atual, né? Então, qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações? A eliminação de represas e barragens do leito do rio? Com certeza não, pelo contrário, né? A remoção da vegetação que acompanha as margens do rio, ao contrário também. Tanto a alternativa A como a B são positivas, né? A impermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios, também pelo contrário. A eliminação de árvores e de montanhas próximas do leito do rio, também não. O manejo do uso do solo e a remoção de pessoas que vivem em área de risco. Então, alternativa E. Todas as outras alternativas são medidas que contribuem para minimizar os efeitos das inundações, né? Efeitos negativos. Então, com relação ao solo, vale destacar que o adequado manejo contribui para a infiltração de água da chuva no interior da terra. Para isso ocorrer, é preciso ter uma série de cuidados com o solo, como adubar e revirar a terra para evitar erosões. Então, desse modo, não há perigo na formação de áreas de alagamento. Por outro lado, consideramos também que áreas de risco estão propensas a desabamentos e inundações. Então, é ideal que todos os moradores desta área sejam realocados em zonas mais seguras, né? Então, uma questão também bem interessante aí. Alternativa E. Então, a questão 5. As cidades não são entidades isoladas, mas interagem entre si e articulam de maneira cada vez mais complexa à medida que as funções urbanas e as atividades econômicas se diversificam e sua população cresce. Intensificam-se os fluxos de informação, pessoas, capital, mercadorias e serviços que ligam as cidades em redes urbanas. Sobre esse processo de complexificação dos espaços urbanos é correto afirmar. Então, a questão aqui sobre urbanização, né? A centralidade urbana das pequenas cidades é função da sua capacidade de captar o excedente agrícola das áreas circundantes e mantê-lo em estabelecimentos comerciais? Creio que não. As grandes redes de supermercados organizam redes urbanas, pois seus esquemas de distribuição atacadista e varejista circulam pelas cidades e fortalecem sua centralidade? Não acho que tenha relação. Alternativa C. As capitais nacionais são sempre as grandes metrópoles, pois concentram o poder de gestão sobre o território de um país, além de exportarem bens e serviços? Não. O Brasil, por exemplo, né? O grande centro é a região de São Paulo e Brasília, que é a capital nacional, né? Alternativa D. O desenvolvimento das técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu a formação de redes urbanas regionais e nacionais articuladas a redes internacionais e cidades globais. Então, acredito que, letra D, né? O desenvolvimento de técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu a formação de redes urbanas regionais e nacionais articuladas a redes internacionais e globais.
A alternativa E diz que a descentralização das atividades e serviços para cidades menores ocasiona perda de poder econômico e político das cidades hegemônicas das redes urbanas. Não, pelo contrário, né? Então, acerca desse processo de integração por meio de novas redes que vem surgindo em meio a um novo contexto internacional, pode-se afirmar que cada vez mais técnicas de comunicação são desenvolvidas e implementadas. Né? Compreende-se que esta situação ocorre porque os meios de transporte, né, a desconcentração industrial, além de meios urbanos, foram determinantes para a formação de redes urbanas, regiões e inclusive de caráter internacional. Então, alternativa D. Então é isso. Vamos ficar aqui com essas 5 questões de geografia inicialmente, né, no nosso caderno, que está disponível aí para vocês. Valeu, gente. Grande abraço e até breve.